Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Falando sobre os vizinhos do crime organizado, ok? Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma repetição de um vídeo que eu fiz há muito tempo, tá? Provando pra você a conexão que existe, tá? Entre os vizinhos do crime organizado, tá? E todos os aparelhos eletrônicos da sua casa, tá? Todos os aparelhos eletrônicos da sua casa e os vizinhos do crime organizado, tá? Lembrando que cada coisa que você viu eu falando nesses vídeos aqui, ninguém nunca falou. Só eu falo, tá? E todo esse conteúdo é meu. E nunca aprendi vendo de outra coisa, tá? Ok? Eu aprendi de mim mesmo, porque eu sou vítima, porque eu sei, ok? Diga sempre que é meu. Então vamos lá. Tá aparecendo aí um filme chamado Marcado para a Morte, tá? E também tem o nome de Marcado para Matar também, tá? Ok? O nome pode estar diferente porque tem as duas versões aqui do nome do filme na versão em português, tá? Eu não sei como é que é o nome em inglês, mas você procura. É o tal do filme do Steven Seagal, tá? Marcado para a Morte ou então Marcado para Matar, tá? Ok? Esse filme aí, ele mostra uma quadrilha de bandidos, tá? Que praticam magia negra, tá? Ok? Então, isso é uma coisa interessante. Pronto, esta situação onde aquela quadrilha de bandidos ali pratica magia negra, isso daí é bastante interessante. Isso daí é os vizinhos do crime organizado. Só que eu não lembro como é que é o filme, qual é a situação que envolve o filme, tá? Mas você tem que entender, como eu não lembro o restante do filme. Então, essa situação de um grupo de bandidos num bairro que praticam magia negra. Pronto, isso daí já é o fundamental, é o que você precisa saber, tá? Pronto. E aí você junta esse filme com o filme The Crow, pronto. É a mesma coisa. Junta também com o esquema Copland, que é um esquema onde policiais estão envolvidos com o tal do crime organizado, por exemplo. Esse filme aí, Marcado para a Morte, uma quadrilha de bandidos. No Copland é uma quadrilha de policiais, ok? Consegue entender? E é o mesmo esquema funcionando, tá? Ok? E aí eu até já falei várias vezes para você, no filme Desejo de Matar, aqueles bandidos que estão ali assolando aquele lugar, cujo um grupo de civis bota eles para fora, é como se aqueles bandidos, os vizinhos do crime organizado, é como se fosse aqueles bandidos fazendo o que aqueles civis estão fazendo ali. Por quê? Porque os vizinhos do crime organizado são bandidos, tá? Você pode chamar esses indivíduos na cara deles de bandido, tá? Ok? Vizinhos do crime organizado, o esquema com o David é tudo bandido, tá? É pastores, é católicos, é mochiba, é mercadores de droga, tudo isso daí é bandido. Você consegue entender? Ok? Você rejeite esses vagabundos estão roubando, esses vagabundos estão fazendo fraude, tá? Você estão roubando, eles estão roubando, tá? Ok? Eles estão fazendo fraudes, eles estão folgando grandemente, tá? Ok, ó. Você faz um teste comigo aqui. Vem aqui na minha casa aqui fazer um teste comigo. Você coloca os vizinhos do crime organizado na minha frente e eles falam assim: a gente não tá roubando nem fazendo fraude. Eu sozinho. Você coloca 5 deles na minha frente. Eu vou arrebentar a cara deles e vou provar para você que eles estão roubando. Ok? Consegue entender? Ok? Tudo bandido, tá? Ok? Eles estão roubando, tá? O que os vizinhos, o esquema que o David está fazendo? Eles estão roubando e estão fazendo fraudes para incriminar pessoas. E são extremamente envolvidos com magia negra e com satanismo, tá? Ok? É para você colocar eles de 4 pernas na cadeia, tá? Eles estão incriminando pessoas para matar, tá? E eles estão roubando, tá? Os vizinhos do crime organizado, o esquema com o David, tá? Eles estão roubando, ok? Pronto. É isso daí, o esquema Marcado para a Morte, tá? É o esquema com o David. A facção que o David representa, tá? É do filme Marcado para a Morte. São macumbeiros, tá? Eles são macumbeiros, são ladrões, tá? Ok? São ladrões, o objetivo deles é roubar, tá? Ok? E fazer fraudes para incriminar testemunhas do crime, da conexão deles com o crime e o que eles fazem no bairro, tá? Eles estão sitiando o bairro, tá? Para roubar, tá? 24 horas, praticar magia negra, tá? E fazer fraudes para prejudicar os outros, tá?
Pronto, agora eu vou provar para você. Vamos lá. O que acontece, o esquema é o seguinte. Todos esses aparelhos eletrônicos, tá, foram criados para um esquema de espionagem. E não foi por... preste atenção, isso é supostamente para a segurança, mas não é verdade. Tá? Eu vou colocar as coisas já direto para você. Quem criou esse esquema de espionagem, criou com esse objetivo mesmo. Ok? De você ter suas informações todas roubadas e você está sequestrado, as suas informações sequestradas, tá? E você está à mercê do grupo que está controlando. Pronto, você está absolutamente controlado, espionado. Consegue entender? Só que a ideia de a ideia a ser promovida para você é que ao se espionar as pessoas, está se mantendo a segurança. E aí, várias farsas vão cair quando só eu que mostro para você. Várias farsas vão cair, tá? Só quem mostra para você sou eu. Você já sentiu magia negra no seu olho? E magia negra que eles praticam no seu cu? Várias farsas vão cair. E só eu que mostro para você. Ok? Várias farsas vão cair sobre a seguinte situação. As diversas conspirações, tá? E situações sinuosas, tá? E contraditórias que vão acontecer através desses grupos que estão montados. Por exemplo, uma das situações é a ideia de que um determinado grupo está em oposição contra um outro grupo. A ideia de que existe um grupo externo que está financiando determinadas coisas que são ruins dentro de um outro grupo. Um determinado grupo que é financiado para fazer a segurança, mas na verdade estão incriminando pessoas para pagar. Ou seja, todas essas situações extremamente maliciosas funcionando junto com esse esquema, tá? E que todas elas sendo uma grande de uma farsa, consegue entender? Ou seja, uma farsa de que o mal nunca se resolve, consegue entender? Só quem mostra para você sou eu. Uma situação onde o mal nunca se resolve vai colocar justamente em contradição justamente esse esquema aí, que na verdade seria para a segurança, ou seja, a exposição completa da vida das pessoas por um esquema de espionagem completa para a segurança, ó. Um extremo de um grande abuso que seria para a segurança, e no final ainda não vai gerar segurança porra nenhuma, você consegue entender? Ok? Significa que sem toda essa merda, considerando todas essas conspirações que acontecem, tá? E todas essas situações criminais, como por exemplo, mercado de coisas ilegais que corre justamente na mão de criminosos e de pilantras, tá? Ok? Funcionando junto com isso daí, é justamente o que vai fazer, tá? Com que a sociedade não seja segura, tá? E aí então tenha um esquema para ter que espionar todo mundo, tá? Para acontecer isso daí. E quem mais vai trabalhar, tá, para prejudicar pessoas é os vizinhos do crime organizado. São esses vagabundos, que é o esquema com o David. Esse realmente é a peste principal mesmo, porque é a peste mais próxima. E que vou falar para poxa, mas os vizinhos do crime organizado são, por quê? Porque o raciocínio, eu vou inverter o raciocínio, você vai entender, ó. Os vizinhos do crime organizado, você está falando que aqueles cagalhões do esquema com o David, do bar, eles são a proporção de tudo isso daí? Sim. Poxa, mas não seria um raciocínio contrário, que eles são um grupo pequeno, é apenas um grupo de pessoas no seu bairro? É interessante. Todos os bairros têm um esquema com o David. Todos. Então é um esquema imenso. Percebeu o raciocínio? Ó. Significa que na teoria existe um esquema de espionagem, não é? Na prática são esses cocôs que estão fazendo a porra do esquema, consegue entender? São esses cagalhões aí que estão fazendo essa merda. Você entendeu? Percebeu? Então o esquema com o David, tá? Bandido essa porra, tá? Teve até um dia, quando eles estavam começando a fazer a conspiração aqui embaixo, um bandido mesmo, um indivíduo que é mais bandido mesmo nesse esquema, eu ouvi ele falando aqui, pô, o indivíduo tá dizendo que a gente é bandido aqui, cara, tá dizendo que a gente é bandido, ok? Preste atenção. Vamos continuar. Então eu vou voltar para a parte técnica aqui para a gente não sair do assunto, até porque essas coisas todas eu já falei para você, tá? Enquanto eu estou falando aqui, estou sendo bastante incomodado com magia negra, tá? Ok?
Lembre-se de todas as outras fraudes que eu já falei com questão de magia negra, espionagem e conspiração. Pronto. Então vamos direto ao assunto. Ó. O esquema é o seguinte. Então, criou-se um esquema de espionagem sob a farsa de você estar seguro. Já expliquei para você que é uma farsa por causa disso que eu falei. Pronto. E aí o que acontece? Ó? Imagine que a parte mais alta criou esse esquema de espionagem. Todos os aparelhos, televisão, rádio, já cansei de televisão, rádio, automóvel, tudo isso daí espionando. Aparelhos de rádio, telefone desligado, celulares, tal. Seu celular, ó, bandidos do bairro espionam isso aqui, tá? Ok? 24 horas espionando, tá? Ok? Todos. A parte mais alta criou isso daí. O que está abaixo da parte mais alta? A parte um pouco menos alta, não é verdade? A parte um pouco menos alta. E abaixo da parte um pouco menos alta? Uma parte um pouco menos alta, não é? Seria isso? Isso. E abaixo dessa parte aí tem uma outra parte de pessoas, tem uma outra casta de pessoas, não tem? E abaixo dessas pessoas tem mais pessoas, não tem? Sim. E abaixo dessas pessoas vai ter mais um grupo de pessoas, não é verdade? Até chegar os cagalhões do seu bairro, os cocôs do seu bairro, que é os vizinhos do crime organizado, esses vagabundos, não é? Pronto. Se a parte que está em cima está conectada com toda a parte embaixo, quem é que no final está espionando você? Né? Percebeu? É os vizinhos do crime organizado. Em outras palavras, é bandido que está espionando você. Você consegue entender? Ó, agora eu vou colocar um outro raciocínio. A mesma coisa montado de uma maneira diferente. A parte de cima, tá? E aí, esquerdistas e conservadores. De um lado, esquerdista e conservador. Que automaticamente vai se dividir essas duas partes, não é? Abaixo da parte mais alta e tal. É tudo meu. Só quem mostra esse raciocínio todo, tudo. Isso aqui é meu. Esquerdista e conservador, não é? Uma facção vai se inclinar para um lado e outra facção vai se inclinar para o lado. Até cair exatamente nos bandidos do seu bairro e a outra ponta nos bandidos do seu bairro também. E aí os vizinhos do crime organizado. Em outras palavras, a parte mais alta está indo por um grupo, ó, pode ser o caminho mais sinuoso de pessoas. Aí ainda acontece algumas determinadas facções, que é o seguinte. Na esquerda e na direita se origina 2 ou 3 grupos faccionados, assim, entre eles assim. Estão divididos ou então estão opostos. E aí vai caminhar por um caminho, vai cair exatamente nos vizinhos do crime organizado. Vai caminhar em bandido. Ou então um grupo está espionando também. Ó, uma outra facção. Toda essa linha está espionando, tá? Até chegar em bandido. E aí, por exemplo, os vizinhos do crime organizado não estão espionando. Tem uma outra quadrilha de indivíduos que está espionando. E essa quadrilha está fazendo o quê? Está fazendo controle interno. O outro raciocínio é que tudo isso daí é corrupto, tá? Consegue entender? Percebeu? A ideia é o seguinte, uma das coisas que eu vou colocar aqui para você é o seguinte, a ideia de que existe um grupo que está pagando para fazer segurança praticamente não existe. Por exemplo, tem um grupo que está liberando uma verba para fazer segurança mesmo. Não vai ter retorno. Essa pessoa vai estar só perdendo. E então essa pessoa vai estar só perdendo para fazer segurança de outras pessoas. Automaticamente estaria fazendo segurança de si mesmo. Você consegue entender? Aí que entra os vizinhos do crime organizado. Esses vagabundos vão receber dinheiro para fingir que estão fazendo segurança para você, para roubar 24 horas, tá? E para fazer fraudes prejudicando um grupo que não está fazendo a vontade deles. Por exemplo, num bairro. E automaticamente, preste atenção, a ideia de que os grupos estão extremamente faccionados é completamente absurdo também, tá? Porque no final vai chegar sempre numa ponta lá em cima. Ainda que um grupo de bandidos esteja recebendo dinheiro de um certo grupo que está por cima, tá? Esse grupo está sujeito ao grupo mais em cima ainda. Então esses vagabundos, quando eles ficam falando assim, cara, eu sou contra os banqueiros, eu sou contra os banqueiros, é tudo mentira. Eu até acredito que eles falam isso de mentira mesmo, para fingir mesmo que existe uma oposição entre eles, tá? E os banqueiros. E quando na verdade isso existe, é porque tem um outro grupo que está financiando esses vagabundos para roubar e destruir. Em outras palavras, se ainda existisse, para você ter segurança no olho do cu, tá? Ok? Bota esses vagabundos para fora, tá? Mas se ainda existisse o interesse desses cocôs fazerem segurança, eles estariam fazendo segurança para eles mesmos.
e fazendo segurança para eles mesmos, ao considerar que no bairro tem pessoas que não estão fazendo a vontade deles, eles vão começar a bufar. Eles vão começar a bufar, porque alguma coisa acima de você está estando em oposição contra eles. Ou eles tendo a má intenção de derrubar aquele determinado grupo ali, eles vão prejudicar você, que é os civis, tá? Ok? Vizinhos do crime organizado, você tem que colocar esses bandidos, tá? Para fora de tudo que é seu, tá? O objetivo deles é roubar e fazer fraudes para incriminar testemunhas, tá? Eles são assassinos, tá? Eles são fraudadores, tá? Eles são caluniadores, tá? Eles são difamadores, tá? E eles são ladrões, tá? Ok? Que é o esquema com o David, tá? Católicos, pastores, tudo isso daí fazendo fraudes mesmo, tá? Católicos, tá? Os católicos, tá? Pastores, tá? Católicos, pastores, feministas, muxibas e os bandidos, que é a parte dos vizinhos, tá? Ok? Os católicos vizinhos são bandidos, tá? Vizinho da espionagem é tudo bandido, tá? Mas os católicos, tá, que tá fazendo espionagem no seu bairro, é bandido, tá? Pode delatar mesmo esse bandido, sabe? Ó, ele chega esse vagabundo, para eu dar uma prova aqui muito boa. Chega esse vagabundo católico aqui do bairro e me entra com 2 ou 3 bandidos lá do blog postesdedenúncias.blogspot.com, da seita dele que faz crime organizado. E ele diz assim: nós não somos bandidos, eu sozinho vou arrebentar a cara deles 3, ok? Tá? Consegue entender? Ok? São tudo bandidos, tá? Os católicos do seu bairro são bandidos, tá? Associação dos bandidos do bairro, tá? Ok? Mas sério mesmo, os católicos bandidos, eles são bandidos, tá? Associado com os bandidos do bairro, ok? Pronto, acho que agora você entendeu, né? Pronto. Eles são satanistas, tá? Eles são, em outras palavras, macumbeiros. Eles se dão com os indivíduos que são macumbeiros, tá? Alguns desses católicos são mesmo macumbeiro, tá? Ok? Posso até falar para você que existe muito católico que é macumbeiro. Você sabia disso? Sim, tem muito católico, tá? Que é macumbeiro, e católicos que são de seitas que praticam magia negra mesmo, tá? Então, católico, tá, é bandido. Tem um católico que pratica espionagem e que se dá com os vizinhos do crime organizado. Esse indivíduo é bandido, ok? Você entendeu? São mercadores de drogas, macumbeiros, católicos, evangélicos, que mais? Espionagem, magia negra e conspiração. Fraudes para incriminar testemunhas, tá? Roubar e fazer fraudes para incriminar testemunhas, tá? Ok? Eu já expliquei para você sobre as fraudes. Eu tô praticando muita magia negra no meu cu quando eu falei isso, ok? Pode me cobrar, tá? As fraudes é o seguinte: eles jogam diversas fraudes em cima de uma pessoa. Pronto, a gente já jogou a fraude. A pessoa vive vida Second Life, com várias fraudes gravíssimas. Fraude de que você é satanista, de que você é usuário de drogas, de que você tem associação com crime organizado, que você tem associação até com um crime organizado. Tem um crime organizado funcionando aqui no bairro, cara. Mas vocês é que são os bandidos da porra do bairro? Vocês é que se dão com os bandidos do morro? Não, a gente não, cara. A gente não é não. É isso, dos vizinhos do crime organizado. Pode me cobrar, tá? Ok? É isso daí. Tá, o Cu David, tá? Eu já falei pra você, dei vários exemplos falando aqui, tá? Da associação do Cu David com os bandidos do morro, do bairro, do ponto de música alta, tudo isso daí, tá? Você pode me cobrar. Mas você entendeu o raciocínio? Ó? A parte mais alta está espionando. E essa parte está conectada até chegar nos vizinhos do crime organizado. Chegou nos vizinhos do crime organizado, nos bandidos. Um grupo é mais criminal, um outro é menos criminal. Um grupo tem seu grupo criminal que funciona mais socialmente, o outro tem seu grupo criminal que funciona antissocialmente. É isso daí, ok? Você está sendo espionado por bandidos, ok? Ok?